Muito bem, já estamos aqui na volta do nosso Além da Notícia. O tema de hoje é benefícios da quiropraxia na vida moderna. Estou conversando com a doutora Janice. Eu sei, é um termo que é pouco familiar para nós todos, mas a gente vai conhecendo um pouquinho mais deste tratamento medicinal que existe e que está cada vez mais sendo descoberto e popularizado. Doutora Janice, quais são os problemas mais tratados, mais recorrentes no seu consultório? As pessoas chegam lá relatando mais. A maior parte hoje é a dor nas costas, né? Ou seja, uma tensão, seja um desconforto que por muitos anos a pessoa vem sofrendo. Então, pessoas que já passaram por cirurgia e mesmo assim não conseguiu um resultado de ausência de dor. Então, nossa pretensão de todos os quiropraxistas é para que as pessoas entendam a respeito do que Hipócrates falou, né? As pessoas buscar um quiropraxista para tratar da sua saúde como um todo. Mas hoje, o que é mais comum é dor nas costas, seja ela no pescoço, um torcicolo, uma dor ciática, uma dor lombar. Então, hoje está muito associado à dor. Pessoas que já fizeram inúmeros tratamentos, como acupuntura, fisioterapia, academia, mas não conseguiram sanar essa dor. Então, o mais comum é dor nas costas. Muita gente deve estar se perguntando, mas qual é a diferença da quiropraxia para a fisioterapia, a ortopedia? Explica para a gente, doutora. Então, a principal diferença, né, ela vem de como é que é a atuação do profissional em tratar o paciente. A gente tem aqui imagens, inclusive, né? Isso. Enquanto a senhora fala, a gente vai vendo. A principal terapia do quiropraxista é a manipulação articular, onde nós identificamos o desalinhamento e a perda de função da articulação e corrigimos através dos ajustes. Ali a senhora ajusta aquele toque ali no pescoço, olha. Isso. A senhora está ajustando a coluna a partir do pescoço? Isso. Existe uma restrição de movimento, a coluna ela não está fazendo movimento, então nós levamos a posição correta da articulação, né, através do ajustamento. Ali é uma palpação, né, identificar o que é que está acontecendo, se todas as vértebras elas estão movimentando. Com a mão a senhora consegue detectar tudo isso? Isso. Quando nós tocamos nos ossos, né, então tem uma estrutura muscular onde dá para sentir se existe tensão, restrição de movimento. É como eu pedi para você... Esse trancozinho aí que é dado no pescoço, o que é? Como é que funciona? Isso que nós chamamos de ajuste. Essa é a principal terapia do quiropraxista. Né? É um movimento rápido, de alta velocidade e baixa amplitude. Então, é um movimento curto e rápido. E muitas vezes está acompanhado de um estalo. Então as pessoas falam assim, eu gostaria de um tranco. Né? Esse é o popular, né? Quando as pessoas querem se aliviar e acreditam e já sabem. E logo após esse ajuste vem um alívio grande, né? Isso, porque nós tiramos a interferência. Gente, eu estou falando isso porque a doutora já fez comigo, viu? E não tem nenhum perigo nem risco, não. Eu gostei. Isso. Daí que a gente veio sobre perigos e riscos, né? É importante você saber qual profissional buscar. E o profissional que realmente estudou, se preparou para aquilo, né, Isso. doutora? O treinamento, né, de uma formação de 5 anos. Então, Numa faculdade. Não é um curso de final de semana. Sim. É uma faculdade onde você vai ter as ciências básicas médicas, né? Como a gente viu ali, é o cérebro... Na formação do quiropraxista, o que vocês estudam? Isso. São ciências básicas médicas, como neurologia, muita anatomia, cinesiologia, que é o movimento do corpo, né? Tem fisiologia, como que é o funcionamento do corpo. Se você tem uma perda de função, para o quiropraxista poder identificar e poder também saber encaminhar quando não é um caso de quiropraxia. Né? Então, nós temos a parte de fármacos para entender o que é que pode estar acontecendo, está associado aos sintomas que o paciente vem buscar e até mesmo porque ele vem medicado. A senhora falou fármacos, pessoas medicadas. A quiropraxista, a senhora nunca passa medicamentos para ninguém, né? Não, medicamento não é uma especialidade de quiropraxista. Isso a gente deixa para os médicos. Né? Então, pessoas que querem se tratar com medicamento não devem procurar quiropraxistas. Pessoas que querem se livrar dos medicamentos podem procurar um quiropraxista.
Tá? O quiropraxista também estuda muita radiologia, exames de imagem. Né? Os pacientes muitas vezes já chegam com muitos exames de ressonância, raio-x. Né? Então, tudo isso o quiropraxista, ele inclusive tem a facilidade de explicar ao paciente a importância e como que está a situação da coluna vertebral Porque dele. vocês especialmente se dedicaram muito a esse conhecimento do corpo, né? Seguimos o que Hipócrates orientou. Né? O surgimento da quiropraxia foi exatamente de uma pessoa que já era curiosa em saber por que nosso corpo adoecia. E ele entendia que alguma coisa estava ligada à eletricidade, aos nervos. Né? E até que ele teve uma experiência de uma manipulação em um paciente, e o paciente ele se ausentou dos sintomas que ele queixou. Né? Quando ele fez o primeiro ajustamento, que foi aquele movimento rápido na coluna, no dia seguinte o paciente veio relatar que ele não tinha mais os sintomas que ele tinha queixado. Né? Então ele pensou, então tudo está associado à coluna vertebral, eu preciso estudar a coluna vertebral. Foi daí que formou a primeira universidade nos Estados Unidos, pelo David Palmer. Né? Palmer foi o responsável. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é uma medicina, uma ciência nascida no Oriente, ela nasceu aqui na América? Sim, foi nos Estados Unidos, né, por um canadense. Por um canadense. Porém, a gente tem muitos relatos, né, essas histórias, né, que antigamente já se cuidava da coluna vertebral, já se tinha o alívio. Então, os orientais, eles têm tipos de técnicas diferentes de um quiropraxista. Então, a diferença é como que é estudado. Foi convencionado na América, porém, como a gente citou aqui há 2.700 anos atrás, já se tinha uma prática... Muitas pessoas confundem sobre os trancos, né? São as diferenças. O que o quiropraxista ele vai tentar minimizar o impulso que se dá, o trauma que se dá num corpo, né? É a segurança de um ajuste sem lesão. Outras técnicas que se existem, porque a gente fala assim, não é o único profissional que trata, é como ele trata. Você procurar um médico, você já imagina como que ele vai lidar com o tratamento dele. Procurar um quiropraxista, ele vai se dedicar em corrigir a coluna vertebral. É o único profissional? Não. Que faz esse tipo de terapia? Também não. Né? Mas o profissional que é dedicado em dar saúde ao teu paciente através de manipulação articular é um quiropraxista. Doutora, eu estou com um mundo de perguntas aqui, eu já vou começar por elas, tá? Quem pode se beneficiar melhor deste tratamento? Criança, idoso, atleta, adulto normal? Todos os seres humanos. Aquele ser... Criança e idoso pode fazer esse tratamento normalmente? Inclusive animais. Animais? Né? Animais também. Mas como? Ele tem o sistema nervoso protegido pelo esqueleto. Então, todo ser vertebrado deveria procurar um quiropraxista. A gente viu ali a senhora fazendo toque na parte de trás do corpo de uma pessoa que estava de bruços. A gente viu ali o ajuste no pescoço. Qualquer parte do corpo pode ser tratado com o toque? Sim. Sobre o ajustamento, né? Então, desde um bebê recém-nascido, é comum nos Estados Unidos terem quiropraxistas pediátricos, quando o bebê sofreu uma pressão no parto, né? Um parto muito difícil, passou por um quiropraxista. Então, idosos que já têm a sua coluna degenerada, pessoas que já passaram por cirurgia, muitas vezes a dor ela não está associada à cirurgia que ele fez. Né? Então, essa paciente que está no vídeo, ela mesmo tem uma cirurgia de coluna vertebral. Né? E ela, após muitos anos, a dor dela voltou, ressurgiu e lá voltou então passou a fazer o tratamento com quiropraxia e acabou se ausentando daqueles sintomas. Então, deixa eu aproveitar e perguntar, é possível, a quiropraxia, ela é um tratamento alternativo de correção, de prevenção e, a partir dessa pergunta, é possível evitar cirurgias com este tratamento, reverter um diagnóstico? Sim, é possível, né, fazendo um tratamento corretamente. O que é mais difícil é um paciente fazer o tratamento completo, porque nós fomos adaptados ou criados com uma situação de que nós só tratamos dor e isso é errado.
Tá? Você não começa a se alimentar só quando tem fome. Pelo horário, você já se condicionou que daqui a pouco você vai ter fome e você almoça sempre naquele horário. Tá? Janta naquele horário, precisa dormir. Tá? O nosso organismo, ele necessita dessa manutenção. Então, conforme você vai fazendo o tratamento, obviamente que os sintomas eles vão reduzindo, mas a condição da restauração do movimento, a lubrificação da articulação, o reposicionamento, depende do quê? De um bom tratamento efetuado, dependendo do paciente, para que o profissional possa ajudar. Então, os sintomas diminuíram é porque o tratamento ele está sendo executado e você vai ter um resultado de diminuição de dor. Então, é preciso dar continuidade até que o teu profissional diga, agora não precisa mais. Mas para a quiropraxia não existe alta. Enquanto nós estivermos vivos e quisermos vida, você deve sempre tratar a coluna vertebral. Tenho algumas perguntinhas aqui agora do nosso povo do Brasil inteirinho. Vou para Porto Alegre. Quem está lá agora nos perguntando é a Ana Paula. Ela, boa noite. Por favor, qual a diferença entre quiropraxia e osteopatia? E qual a especialidade médica que está... qual a especialidade da médica que está apresentando? Bom, quiropraxista, tá? Doutora Janice, quiropraxia e osteopatia. São duas profissões que se dedicam a tratar a coluna vertebral e a saúde através da coluna vertebral. A formação do quiropraxista ela é uma formação direta, onde você termina o 2º grau e passa a prestar o vestibular para uma faculdade. Isso vai ser o quiropraxista. O osteopata, ele é um fisioterapeuta que realiza, pós a fisioterapia, uma formação em osteopatia, que também levam 4 anos. As duas profissões, elas se dedicam na coluna vertebral, porém, as técnicas são parecidas, porém diferentes. Doutora, as pessoas trazem aqui casos diversos. Olha, sou Jane Cássia, de Canindé de São Francisco. Boa noite para você, Jane. Tenho 36 anos. Desde os 25 sinto dores na lombar, agora estou sentindo dores em todas as juntas do pescoço, até as juntas dos dedos. Queria saber o que pode ser isso. Então, a história dela começou lá na lombar. A lombar e o pescoço, as curvaturas são para a mesma posição. A respeito daquela posição da cabeça caída, né, que vem para frente, ela vai alterar a posição da coluna. Então, vou mostrar aqui. A nossa coluna, ela possui essas curvas quando a gente olha em perfil. Conforme ela vai sentindo a dor na lombar, ela joga o corpo para frente. Muitas vezes ela deve sentar de uma forma escorregada para tentar aliviar a tensão. Hoje, essa base... Muita gente faz isso, né? A má postura vem daí para aliviar uma dor ou alguma coisa, aí adota uma má postura. Isso. E essa base, ela estaria fazendo a função junto com a coluna do pescoço, que seria essa. Ela para trás, que a gente chama de lordose, a cifose e, novamente, a lordose. Conforme ela tem um problema na base, ela vai começar a sobrecarregar as vértebras superiores. Então, isso de toda junta estar sobrecarregando é pela tensão muscular que ocorre devido ao desalinhamento, né? A interferência no sistema neurológico que vai gerar tensão muscular e alteração do quê? Da postura. Provavelmente ela não consegue se esticar para trás, se ela consegue, ela sente o alívio, mas logo ela precisa voltar na posição errada, que é onde ela se sente melhor. Mais confortável. Porém, a interferência dos nervos vai fazer com que ela tenha desânimo, que ela não queira lidar socialmente, porque ela sempre está cansada ou porque ela sempre está com dor. E como mostramos no vídeo, problemas no pescoço vão gerar problemas nos membros superiores, porque o cérebro se conecta através dos nervos nessa região, vai para os membros superiores. Aqui embaixo, vai para os membros inferiores. Doutora, então, eu fico preocupado porque a Jane, em Canindé de São Francisco, imagina, é o Ceará. Se ela não encontra uma quiropraxista lá, o que melhor ela pode fazer para aliviar um problema como este? Eu recomendaria ela fazer uma viagem para um estado que tenha quiropraxistas para o quanto antes ela restaurar as articulações dela e depois voltar para o Ceará.
né? Enquanto isso, não há outra forma mecânica para corrigir. Algum exercício que possa ser feito? Sozinho, ele não vai resolver o problema, né? Então, o que é muito comum as pessoas passarem a fazer academia ou pilates e acharem que a culpa da academia ou o aumento de dor foi por causa de um profissional. E não, é justamente porque você vai forçar mais ainda a articulação. É aquele tratamento adequado que não foi feito. Isso. É a restauração da biomecânica. Não adianta, o que eu associo muito são as questões mecânicas como um veículo. Né? Enquanto você não colocar gasolina no carro, não adianta você ficar tentando dar a partida. Né? Não adianta você empurrar o carro para tentar dar a partida, porque tudo depende do quê? Do combustível. Para a coluna vertebral é necessário a correção e a devolução do movimento da coluna vertebral para tirar a interferência do nervo. Muito bem. Doutora, está muito bom, mas a gente precisa fazer uma paradinha para o intervalo e já voltamos.